tamanha salvação que temos em Cristo Jesus. Nós queremos louvar o Teu nome por também 40 anos de existência da nossa amada Igreja Presbiteriana Novo Mundo. Privilégio muito grande juntos exaltarmos o Senhor, por mais essa bênção que o Senhor concede a nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja gracioso nesse momento de louvor e adoração, com os louvores que nós vamos cantar, dirigidos pelo coral da nossa amada igreja irmã, Igreja Presbiteriana de Limeira, e também já de antemão te pedimos que o Senhor use poderosamente teu servo, pastor Luiz Ronilson, que no devido tempo será apresentado a esse público, e o Senhor use para trazer-nos a tua poderosa palavra nessa noite. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor. No livro dos Salmos, Salmo 149, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 149. Salmo 149. Diz assim: esse é um salmo de aleluia, que vem desde o Salmo 146. Toda palavra, a primeira palavra desse bloco de salmos e a última palavra desse bloco é aleluia. E esse é um salmo de aleluia. E diz assim: aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia! O Senhor merece toda adoração, o Senhor merece todo júbilo, o Senhor merece toda a glória, porque não apenas Ele é um Deus incomparável, mas Ele luta pela causa do seu povo, Ele peleja contra os inimigos das nações, os inimigos dos povos, os inimigos do Senhor, e por isso que aqui estamos, completando 40 anos de existência, porque o Senhor lutou o nosso bom combate, o Senhor livrou-nos dos inimigos, o Senhor livrou do cativeiro, o Senhor continua pelejando em favor do seu povo. Louvado seja o Deus dos exércitos para sempre, porque é dele que vem o nosso socorro, dele que vem a nossa força. Vamos então louvar a esse Deus, aproveitar o coral da IP Limeira. Quero agradecer já de antemão nosso irmão presbítero João e a nossa irmã Valéria, dirigentes do coral, que de pronto não titubearam, aceitaram o nosso convite e vão abrilhantar essa noite conosco com 2 cânticos. Depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor, depois eles voltam e cantam mais 2 para nós, encerrando assim essa noite. Vamos então louvar, engrandecer o nome desse Deus. Mais uma vez quero reforçar, você, graças a Deus, estou vendo aqui todos sentados, a diaconia fazendo o seu trabalho, mas nós de casa, se por acaso, eu disse a vocês, esses aniversários nós vamos, é só quinta, hein? Só quinta, imagina sábado como estará isso, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Problema de IP Novo Mundo, vai ter que arrumar espaço de todo jeito. Esse é um trabalho bom, essa é uma dor de cabeça boa, louvado seja o Senhor. É o treinamento para sábado, vamos lá, então vamos ouvir o coral da IP Limeira.
Boa noite, irmãos. Nosso coração se enche de alegria. É um privilégio para nós estarmos aqui nessa noite, uma noite de festa, uma semana de festa. Imagine no meu coração a alegria que foi essa semana. Lembrando de cada história, eu revendo muitos irmãos nessa noite, uma alegria muito grande. Eu vejo as promessas do Senhor. Aquilo que nós começamos lá há 40 anos. E hoje Deus me dá esse presente de poder estar aqui. Muitas histórias, muitos desafios para nós atravessarmos esse anel viário e começarmos um trabalho e divulgarmos casas que abriram as suas portas. E a gente sabe, todo começo é assim. E o tempo passou, gente. E nós estamos aqui, eu e você que faz tempo que frequenta aqui, você que é novo aqui. E a nossa gratidão, durante todo esse dia, o coral vai cantar a respeito disso. Eu queria que você agradecesse a Deus por todas as coisas que Deus já fez na vida dessa grande família chamada igreja aqui desse local, da IP Novo Mundo. E pelas coisas que Ele vai fazer. Então é um desafio para todos nós. A história não parou, a caminhada não terminou. E nós estamos aqui nesta noite para glorificar o Senhor. Falar, Senhor, muito obrigado. Se existe essa igreja, se existem esses irmãos, se existe essa família, é porque o Senhor quis. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem um propósito especial na sua vida. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Sol se pôr lentamente ao final, mas um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai coisas que Ele fez, e
de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução. Desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Oh, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Mestre, quero ser um discípulo Quero ser um discípulo Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás. Mestre, quero ser um discípulo Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais. Sempre que no meu peito Eu escondo meu pesar. Se ao cair eu oro ao meu Deus, saibam que Ele é que me levanta se sou só. Espada e curioso a chorar, pois dentro da armadura só
que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, para com esta igreja? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A resposta que nós temos depois de vermos este coral belíssimo, cantando e adorando ao nosso Senhor, pensando ali comigo de como Deus é grandioso, poderoso, como Ele nos torna seus discípulos, como Ele merece toda adoração, como a gente viu no primeiro cântico, e como Ele continua salvando o seu povo, e qual a resposta mais ideal que nós deveríamos dar ao Senhor: uma vida de santificação, a santidade ao Senhor. Sobre isso que nós vamos ver nesses 2 dias, quinta-feira e domingo, sobre a instrumentalidade do reverendo Luiz Ronilson, que já vai vir aqui à frente, nós vamos orar por ele. Mas lendo ainda Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim, Hebreus, capítulo 12, verso 14, é o versículo da nossa série de quinta e domingo. Amanhã, sábado, tema mais livre, com o reverendo Roberto Brasileiro. Mas quinta e domingo, o reverendo Luiz Ronilson vai nos expor, através de Hebreus capítulo 12, o que diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor peleja para que sua igreja seja santa. Sem santidade não há cumprimento de missão. Sem santidade não há glorificação. Deus não quer um povo que não seja santo o adorando. Deus não habita no meio de pecadores. Nós somos pecadores, mas somos remidos pela graça do Senhor. E nós temos que parecer com o nosso cabeça, o Messias, Jesus Cristo. Então, qual é a resposta que uma igreja que completa 40 anos devia dar? Dizer ao Senhor que nós queremos continuar o caminho da santidade. Dizer ao Senhor que nós queremos ser santos. Dizer ao Senhor que nós queremos resplandecer a glória desse Deus maravilhoso. É por isso que nós vamos meditar em santidade, porque é isso que glorifica o nome do Senhor. Na noite de quinta-feira e de domingo, seremos expostos a esse tema. No sábado, o reverendo Roberto Brasileiro está mais livre para trabalhar o que Deus lhe propôs. Vamos então chamar aqui com muita alegria reverendo Luiz Ronilson Gil de Souza. Para a nossa igreja não carece de apresentação, mas nós temos mais gente do que a nossa igreja. A gente poderia ficar aqui falando do que Deus fez muito com este homem e com a nossa igreja no intervalo de 2 anos. O reverendo Ronilson saiu daqui em julho de 2020, numa situação, e está em junho, último dia de junho, exatamente 2 anos, de 2022, em outra, e agora volta como pastor da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, Pernambuco. Tive o privilégio de pregar no 34º aniversário, no mês de abril, e agora ele devolve, porque com a gente é assim, né? Você tem que pagar. Ele vem devolver agora, em junho, no aniversário de 40 anos da nossa igreja. Um servo de Deus, companheiro de ministério, amigo particular, que eu tenho o prazer de ter, junto com a minha família, está em casa desde segunda-feira e vai ficar até a próxima segunda, se Deus assim permitir. Vai falar hoje, fala domingo, e com certeza o Senhor há de ser glorificado através do seu servo. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece esse momento e o Senhor preparou ele para nós. O Senhor sabe como o teu servo, reverendo João Nil, saiu daqui e agora volta exaltado por tua mão, pela glória do teu nome. Nossa igreja sabe o que é isso, e nós queremos dizer que somente o Senhor pode fazer isso, mais ninguém. E com humildade nos prostramos e te agradecemos, porque sabemos que não há mérito nenhum em nós, somente no Senhor. Teu servo sabe disso. Então, por isso, agora, Senhor, use-o poderosamente como grande instrumento para nos falar desse tema tão caro, tão importante à vida da igreja, santidade. Nós queremos ser, Senhor, uma igreja aqui santa ao Senhor, que glorifique o teu nome, que ame a vida de santidade, que diga não a toda a promiscuidade desse mundo perdido e exalta o Senhor como Rei de toda a terra. É a nossa oração. Usa o teu servo nesses dias
E muito obrigado por todos que aqui estão. E prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Veio com ele sua companheira fiel, nossa irmã Jairene, já, né? Que a gente conversa. É a pequenininha, a grande mulher ali, baixinha no tamanho, mas grande. Estatura espiritual. Deus te abençoe, Jairene. Está conosco aqui também. Reverendo, em paz. Vê lá agora, pai. Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Este momento é um momento ímpar, é um momento singular para todos nós. Para esta igreja, celebrando os seus 40 anos, a nossa estada aqui, expressando também as nossas congratulações, as nossas felicitações. Louvado seja o Senhor. Fazemos coro com a fala do reverendo Sam. Estivemos aqui, saímos daqui em meados de 2020 e agora estamos aqui numa outra condição, como fruto da graça soberana, eficaz e eficiente do único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queremos também trazer um abraço da nossa querida igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, do seu conselho, presbítero César, presbítero Moisés, presbítero Humberto e o presbítero Clécio. E de todos que fazem a primeira igreja presbiteriana em Petrolina, aquela linda capital do Vale. Quem ainda não teve o privilégio de conhecer aquela cidade, experimente. Cidade linda, já caminhando para aproximadamente os seus 400 mil habitantes. Uma cidade maravilhosa, banhada ali pelo Rio da Integração, o famoso São Francisco. Então, parabéns à nossa querida igreja IP Novo Mundo, igreja presbiteriana Novo Mundo, pelos seus 40 anos. Pelos seus 40 anos batalhando pela fé. Pelos seus 40 anos zelando pela ortodoxia, doutrina correta. Os seus 40 anos lutando, batalhando pela sua ortopraxia, prática correta. Os seus 40 anos também preservando pelo elo. O elo entre a ortodoxia, doutrina correta, o elo com a ortopraxia, a prática correta, que é a ortopatia, afeições corretas, sentimentos corretos, amor correto. Então, parabéns à nossa querida igreja, muito obrigado já de antemão ao reverendo Sam, ao conselho também desta igreja e todos que fazem esta querida igreja. É um prazer conhecer também os demais irmãos aqui que fazem juntos outras igrejas do Senhor nesta cidade. Vamos agora para a Vox Dei, a voz de Deus. É o que mais importa. Nós queremos ouvir a voz do Supremo Pastor desta igreja e das demais igrejas do Senhor nesta cidade. O texto já foi lido. A carta de Deus aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14. Todos temos ciência da importância, da existência desse versículo e da sua importância. Buscai a paz com todos e a santificação. E o versículo se encerra dizendo: sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, ovelhas preciosas do nosso supremo e incomparável pastor, esse tema, a santificação, ele é um tema um tanto quanto, um pouco, melhor dizendo, esquecido por algumas igrejas. Não vamos aqui generalizar, toda generalização ela é perigosa, ela é injusta. Mas é um tema um pouco esquecido por algumas igrejas do Senhor. Seja aqui na linda Limeira, seja por esse Brasil afora, esse Brasil continental. É um tema um pouco esquecido. Infelizmente, para nossa tristeza. É um tema também não só esquecido,
Se ele fosse apenas um pouco esquecido, já seria ruim. Mas ele também é um tema intencionalmente marginalizado por outros. É um tema marginalizado por outros, e isso intencionalmente. Da parte de algumas igrejas, um certo esquecimento. Da parte de outras igrejas, é um tema marginalizado intencionalmente, propositadamente. É um tema que não é palatável, ele não é um tema degustável. É um tema odiado por muitas igrejas do Senhor aqui no Brasil e fora do Brasil, para a nossa tristeza. Nós que somos de tradição bíblica e reformada, algumas igrejas dessa linda tradição estão esquecendo esse tema, outras igrejas estão marginalizando-o e outros até expressando ódio. Existem razões para isso? É claro que existem. A primeira razão que nós colocamos aqui como causa do que já dissemos aqui, uma concepção e uma percepção também fraca do ser de Deus, dos seus atributos, das suas qualidades, das suas perfeições. Quando não se tem uma concepção, uma percepção bíblica correta de Deus, consequentemente, esse tema ele passa a ser ou esquecido, ou marginalizado, ou odiado. Uma concepção fraca. Uma outra razão do porquê algumas igrejas esquecem, outras marginalizam, outras odeiam esse tema, como consequência do primeiro, uma concepção também, uma percepção fraca também do pecado. Uma concepção reducionista do pecado. Ora, se não se tem uma concepção correta de Deus, do único Deus que subsiste em três pessoas, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, é claro e evidente que, consequentemente, teremos uma concepção também fraca do pecado. O principal problema do mundo. O principal problema do mundo. Uma outra causa do porquê algumas igrejas estão esquecendo esse tema, outras marginalizando, outras odiando, como consequência também, uma concepção fraquíssima da lei de Deus, resumida na lei moral. A lei moral já é um resumo. A lei moral que se encontra em Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio, capítulo 5, e que permeia as escrituras de Gênesis, Apocalipse, uma concepção também equivocada dela, uma concepção fraca dela também, nos leva também ao esquecimento desse tema tão pertinente, tão necessário, tão benéfico para a igreja. E algumas igrejas, até de tradição bíblica e reformada, elas estão com essa percepção ou essa concepção fraca da lei de Deus, da lei moral. Uma outra causa, uma concepção fraca da graça de Deus. E nós que, muito especialmente, o mês de outubro se aproxima, falamos tanto das doutrinas da graça, não é? Falamos tanto dos solas da reforma, e um deles é sola gratia. Mas uma concepção também fraca do que seja a graça de Deus, ela também nos leva ao esquecimento dessa doutrina, a santificação. Ela nos leva também a marginalizar esse tema e até a odiá-lo. Para a nossa tristeza, nós temos também como causa do porquê esse tema é esquecido, ou marginalizado, ou odiado, ou pisoteado, porque ele tem sofrido ojeriza. Para a nossa tristeza, algumas igrejas mundanizadas. Nós temos igrejas mundanizadas. E é claro, essas igrejas, elas não querem ser incomodadas com esse tema. Elas não querem ser incomodadas com um assunto
que fale de santificação, ou virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Esse tema, para algumas igrejas que estão aí mundanizadas, namorando com o mundo, igrejas que são objeto daquela censura de Tiago, no capítulo 4, carta de Deus, igrejas que ele ousa chamá-las de infiéis, porque se tornaram amigas do mundo. Essas igrejas, elas não têm esse tema como um tema palatável, como um tema degustável, agradável. Então, como consequência disso, se são algumas igrejas mundanizadas, concomitantemente percebemos que os seus pastores também são mundanizados. Então, esse tema também não vai ser abordado dos seus púlpitos, pois eles mesmos também serão incomodados, eles mesmos precisarão sair das suas zonas de conforto, zonas pecaminosas. E também, meus irmãos e minhas irmãs, essa última causa aqui também ela existe. Por que que esse tema é esquecido por algumas igrejas, marginalizado por outras, odiados por tantas outras? Porque muitos pastores, até fiéis, acabam sendo dominados pelo medo de abordarem um assunto como esse, quem sabe até numa série, e ao término da série, eles serem demitidos das suas igrejas. Porque a série, as pregações feitas com fidelidade bíblica, no poder e pelo poder do Espírito Santo, é claro, ela acaba indo de encontro. Ela acaba indo de encontro àqueles que se encontram dentro da igreja mundanizados. Porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, ela vai de encontro àqueles que estão vivendo vidas mundanizadas, existem duas possibilidades: arrependimento, o abandonar o pecado e voltar-se para Deus, louvado seja o Senhor por isso, ou dura cerviz, ou rebelião, desobediência. E quando essa outra opção acontece, aí os pastores acabam ficando com medo mesmo. É claro que essa mesma palavra, ela não vai de encontro a todos, ela vai ao encontro, porque ela os encontra caminhando com Deus, alinhados com Deus. Então esses vibram com esse tema, outros não. Eis aí algumas razões, é claro que existem outras mais, do porquê esse tema tão pertinente, tão necessário, ele é esquecido por algumas igrejas, ele é marginalizado por outras, ele é odiado por inúmeras outras aí. Por isso o reverendo Sam e o seu conselho e esta amada igreja estão de parabéns pelo tema. E pegando carona com o tema baseado em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que todos conhecemos, todos temos ciência, todos sabemos o contexto no qual o versículo se encontra. Nós sabemos que os primeiros capítulos da carta de Deus aos Hebreus encontramos aí o autor secundário, movido pelo autor primeiro, o Espírito Santo, elucidando para nós, mostrando para nós, falando para nós sobre a pessoa e a obra do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. E nos últimos capítulos da carta aos Hebreus, o autor também movido pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o autor primário dessa carta, a carta de Deus, por isso ela é autoritativa. Ele agora vai falar dos resultados da pessoa e da obra desse grande sumo sacerdote. Além dos resultados, vai falar da responsabilidade daqueles que são objetos da pessoa e da obra desse grande sumo sacerdote. Logo no capítulo 12, os primeiros versículos, encontramos o autor, movido pelo majestoso Espírito Santo, nos conclamando, nos convocando para prosseguirmos na carreira cristã. Prossigam,
Porque essa carreira cristã, ela é fruto da pessoa e da obra do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ela é fruto da nova administração da aliança da graça. Então corram. No capítulo 12 ainda, o autor diz, para vocês prosseguirem correndo, vocês precisam se desapegar de algumas coisas. Vocês precisam abrir mão de algumas cargas que atrapalham a vossa desenvoltura. Abram mão disso. Ainda no capítulo 12 ele diz, vocês precisam continuar lutando contra o pecado. Do versículo 4 ao 13, o autor ainda diz, olha, o próprio Deus, nessa carreira de vocês, o próprio Deus, Ele vai, por amor, discipliná-los. E é nesse capítulo que vamos encontrá-lo afirmando aquela afirmação linda, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Aí sim, quando chega no versículo 14, nós encontramos essa afirmação maravilhosa, buscai a paz com todos. Um texto, a primeira parte desse versículo, por si só, daria uma série sobre relacionamentos. A partir de Deus, em Deus e para a glória de Deus, mas esse não é o tema. A segunda parte diz, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, pegando carona, nós adaptamos aí um tema ou subtema do tema principal. E o tema da nossa mensagem nesta noite, uma mensagem híbrida, meio que temática, textual. A santificação é parte do processo, não pegue um atalho. Eis aí o tema. A santificação é parte do processo, não ouse pegar um atalho. E por que então? Por que não devemos pegar um atalho? Então vamos lá, vamos tentar responder canonicamente, biblicamente, por que não devemos pegar um atalho? Então vejam, primeiro, porque o Deus a quem nós servimos, como fruto da sua graça soberana, tendo como base, tendo como fundamento a justiça de um valor infinito de Jesus Cristo, o nosso perfeito e grande sumo sacerdote, que mediante a fé imputa em nós essa justiça. Esse Deus, a Bíblia nos apresenta Ele como um Deus que é santo. Então, por que não devemos pegar um atalho? Porque a santificação não é opcional. Ela não é opcional porque o Deus a quem servimos, o Deus que nos chama, que nos convoca para essa santificação, para essa caminhada de santidade, Ele é santo. É assim que foi assim que Ele se deu a conhecer a todos nós. Ora, os liturgos e nós, presbiterianos, conhecemos muito bem o texto de Isaías, capítulo 6. Assim como João, capítulo 16, Isaías, capítulo 6, nós conhecemos muito bem, porque aqui e acolá, os nossos liturgos se encontram manuseando em nossas liturgias. E o texto diz como, Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o autor continua narrando, movido pelo Espírito Santo, aquela revelação, visão autoritativa de Deus. E o que nos chama a atenção é que ele nos fala ali de serafins. Ele vê ali uma hierarquia de anjos, que são apresentados como serafins. Eles nos são apresentados como serafins. E na visão eles são encontrados fazendo o quê? Adorando. E eles são encontrados adorando como? Santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra está cheia da sua glória. Nós sabemos que tanto para o hebraísmo, muito especialmente para o hebraísmo, uma repetição tríplice de algo é Deus dizendo: atentem para isso, que é muito importante. Atentem para tudo, muito especialmente para isso. Então os serafins cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso em Isaías. Quando vamos para Apocalipse, os capítulos 4 e 5, muito especialmente o capítulo 4, vamos encontrar também uma descrição simbólica, mas um simbolismo que nos fala de realidades também celestiais. E ele nos apresenta seres, e esses seres também se encontram adorando, como? Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos amados, aí nós temos a santidade majestosa de Deus. Aí nós temos a santidade ética e moral de Deus. E os autores bíblicos, movidos pelo Espírito Santo, supervisionados pelo Espírito Santo, é assim que eles tentam passar essa revelação de Deus. Quem Ele é? Ele é santo. Santo, santo no seu ser, Ele é santo nos seus atributos, Ele é santo eticamente, Ele é santo moralmente. Aí em Abacuque vamos encontrar a seguinte informação: Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E é claro que o mal aí é o mal moral, não é o mal físico, porque também santamente às vezes Ele mesmo provoca o mal físico como manifestação da sua justiça, derramando ira. E isso Ele fará quando Cristo voltar. Então, por que não devemos pregar um atalho? Porque santificação não é uma opção, e não é opção porque o Deus a quem servimos, Ele é santo, majestosamente. Ele é santo eticamente, Ele é santo moralmente. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando Ele se manifesta, quando Ele se dá a conhecer através das suas teofanias, usando os próprios objetos da criação que Ele as trouxe à existência, a reação de quem está ali vendo é uma reação de temor. Quem não se lembra de Moisés pastoreando o rebanho do seu sogro? Aí o soberano Deus, aquele que é santo, 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 graciosamente se dá a conhecer a Ele, através de uma teofania, uma manifestação de Deus, uma revelação de Deus, usando objetos da própria criação. Quando Moisés se aproxima da sarça, todos sabemos o resultado. Ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque onde você está é terra santa. Tire. Nós vamos encontrar uma outra teofania, alguns chamam de cristofania, já a manifestação de Cristo antes da encarnação, lá com Josué, estando ao pé de Jericó. E como general, tentando elaborar ali uma estratégia para derrubar aquela nação. Com o que ele se depara? Um homem com uma espada desembainhada. Por isso entendemos que ali já era uma cristofania, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se dando ali a conhecer, se apresentando. E Josué pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E ele responde: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E mais uma vez a repetição: tira a sandália dos pés, porque a terra onde você está é santa. E aí Josué diz: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo está aqui para obedecer. Então, por que esse tema é pertinente? A santificação é parte do processo, não pegue um atalho. Por que não devemos pegar um atalho? Porque não é uma opção. E não é uma opção porque o Deus a quem servimos, Ele é santo, santo, santo. Além de ser santo, não é opção porque Ele manda a igreja ser santa. É mandamento dEle. Quem já não leu Levítico 19:2? Quem já não leu Pedro repetindo Levítico 19?
para a igreja da antiga administração da Aliança da Graça, conhecido como Israel de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, ele deixa a seguinte ordem: vós ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Aí Pedro, ele reverbera essa mesma ordem, agora na nova administração da Aliança da Graça, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. O Deus da antiga administração da Aliança da Graça, ele não mudou, ele continuou mesmo. Então ele ordenou lá, e ele ordenou também acolá, digamos assim: sejam santos, porque eu sou santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo chega em um determinado momento e diz: olha, a vontade de Deus é a vossa santificação. E nós sabemos que quando o assunto é a vontade de Deus, existe a vontade decretiva de Deus e existe a sua vontade de preceito. A vontade de preceito de Deus envolve justamente os seus mandamentos, os seus estatutos. Então, quando Paulo, e aqui eu quero parafraseá-lo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso é vontade de preceito de Deus. É ordem, é mandamento de Deus. A mesma questão aqui em Hebreus 12, 14. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é parte do processo, não pegue atalho. E não pegue atalho porque também existem consequências. Existem também recompensas. Ora, ainda na antiga administração da Aliança da Graça, o que foi que aconteceu quando o tronco da humanidade pecou? O que foi que aconteceu com o primeiro casal, Adão e Eva, que lá estava nos representando federativamente, o tronco federal. O que foi que aconteceu sobre ele? Quando eles ofendem a santidade de Deus, juízo. Gênesis capítulo 3. Dentro do plano histórico redentivo de Deus, criação com o selo de Deus. E viu Deus que era bom. Capítulo 2, detalhes do capítulo 1, como Deus formou o primeiro casal, e os abençoou, e fez com que multiplicassem. Até aí também tudo muito bom. No primeiro capítulo ele diz: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. No capítulo 2, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, que maravilha. Aí chega o capítulo 3, e responde por que o mundo que ele criou e colocou o seu selo de bom está como está. O capítulo 3 é a resposta: queda. Queda. Então existem consequências. Quando vamos para Gênesis capítulo 3, dentro da progressividade da revelação de Deus, o que é que nós encontramos em Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9? Textos que narram juízo de Deus sobre a humanidade. Juízo por conta do pecado, a sua santidade foi ofendida. Ainda no livro do Gênesis, vamos para Sodoma e Gomorra. Os capítulos 18, 19, Deus derramando juízo sobre Sodoma e Gomorra, razão, a sua santidade ofendida. Notem a importância da santificação, existem consequências. Não peguemos atalhos, porque a santificação, ela tem consequências. Ela não é opção, porque o Deus a quem servimos é santo. O Deus que é santo, ele manda, ele exige. E o não cumprimento disso traz consequências. Vamos para a nova administração da Aliança da Graça. Encontramos na carta de Deus aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 11, uma menção tanto quanto assustadora. Mas ela é mais assustadora para quem não conhece justamente
a moldura do que Paulo está falando. Para quem não tem a percepção da santidade de Deus, Paulo elogia a igreja por algumas coisas e depois diz, olha, nisso eu não vos louvo. Aqui eu louvo vocês, agora nisso aqui não. E aí ele vai detalhar por quê. Um problema na administração da ceia do Senhor, a festa do amor, ágape. E o que nos chama a atenção, que Paulo diz, vocês sabiam que por conta de vocês estarem ofendendo a Deus, paráfrase própria, por favor, sem forçar o texto, vocês sabiam que por conta de vocês estarem ofendendo a Deus, praticando acepções de pessoas na administração da ceia, aqui tem gente abastado, comendo primeiro, e quem não tem, ficando até sem comer. Vocês sabiam que muitos estão doentes, e outros até morreram, como fruto de disciplina de Deus? É isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Então não podemos brincar com isso. A santificação ela é tão necessária, ela é parte do processo e não devemos pegar um atalho, que ainda na carta de Deus aos Coríntios, capítulo 5, um pecado gravíssimo estava acontecendo ali, e Paulo teve que dar uma ordem não muito agradável, quando essa mesma ordem é obedecida hoje. E a ordem se encontra assim, tirai o tal, de onde? Do vosso meio. Essa ordem, quando essa mesma ordem, que continua vigente, ela é praticada hoje, não é muito agradável, não. Tirai o tal do vosso meio. Ele nos oferece as razões. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda massa. Então, tirai, a ordem era para tirar. É claro que nós sabemos que a disciplina, ela é para restaurar. E aproveitando que na segunda carta, possivelmente aquele jovem foi restaurado. De tal maneira que parece que a igreja demorou um pouquinho. E ele teve que implorar, tá bom, para não entristecê-lo demais, tá bom, acolha-o novamente, abrace-o. A santidade é parte do processo, não pegue um atalho. Porque Deus é santo, Ele exige, Ele manda santidade, existem consequências. Meus irmãos, ainda tentando explicar Hebreus 12, 14, canonicamente, biblicamente, pedindo que a própria Escritura explique a Escritura. Por que que o escritor aos Hebreus disse, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? E por que que em cima disso nós elaboramos esse tema, a santificação é parte do processo, não pegue atalho? Porque ela é uma evidência da nossa salvação. Ela é uma evidência da verdadeira salvação. Ela é uma prova da salvação, da fé salvífica. Ora, todos aqui conhecemos aquele texto clássico de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. E assim ele se encontra. Pela graça sois... Essa é a causa, o meio, o instrumento com o qual recebemos a salvação, mediante a fé, a mão vazia com a qual se recebe o presente, a fé. Mas aí vem uma conclusão fenomenal. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Se o texto parasse aí, as pessoas já confundem a graça de Deus. Imagine se o texto parasse aí, ainda bem que não parou, porque o autor continua. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele vai amarrar mais ainda, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas ele não para aí. Pois somos feitura dele. Ainda é soberania de Deus. Pois somos feitura dele. Somos poema dele. Criados em Cristo Jesus. Aí nós temos a exclusividade de Cristo. E o texto continua, e todos temos ciência,
criados em Cristo Jesus. A igreja pode fechar aí? Para... Os presbiterianos conhecem Bíblia, os batistas também que estão aqui. Os congregacionais também. Mas os presbiterianos, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo da profundidade. Para o que, gente? Para as boas obras, e mais, as quais Deus as designou, as estabeleceu, para que andássemos nelas. Para as boas obras. Por isso vamos encontrar corroboração, ao mesmo tempo a colaboração de Tiago no capítulo 2, dizendo: a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, a santificação ela é evidência da salvação. Ora, nós conhecemos de cor. Se pedíssemos também para que, eu estou olhando no relógio aqui, que a gente tem que ser inteligente também quanto a isso, não é? Queremos ouvir mais os 2 cânticos do coral, como já fomos edificados. Então, eu quero ser prudente ao máximo. Mas, gente, preste bem atenção. A santificação é parte do processo, então não pegue atalho. Por que eu não devo pegar atalho? Porque ela é evidência de que fomos salvos. E aí, quando o assunto é evidência, quem aqui já não ouviu os pastores evocando, trazendo à tona a famosa Ordo Salutis? A ordem da salvação. Ora, todo reformado conhece a famosa ordem da salvação, que os teólogos sistemáticos, inclusive este que vos fala é um deles, usam com muito prazer. Qual é a ordem da salvação? Respaldada nas Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, ainda que algumas nomenclaturas não sejam encontradas lá, mas a ideia está lá, a substância está lá. Vamos lá? Eleição, chamado, regeneração, conversão, e dentro dela temos fé e arrependimento. Depois disso, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. E lá nós temos a santificação como evidência. A santificação é evidência da eleição. A santificação é evidência do chamado. É evidência da verdadeira conversão. É evidência de que fomos justificados. Ora, um dos nossos manuais de doutrinas é a Confissão de Fé de Westminster. Tem um capítulo de Westminster. Tem um capítulo falando sobre a relação, sobre a santificação. Os nossos catecismos, outros manuais de doutrinas falam que é impossível aqueles que foram justificados não serem santificados. É impossível. Então, agora você diz, pastor, tudo bem, mas e a Escritura nos oferece textos que são um pouco mais assim explícitos sobre a santificação como evidência da salvação, por isso não devemos pegar atalho? Sim, havíamos separados aqui muitos textos, mas eu penso que a primeira carta do apóstolo João, carta de Deus, qual é a evidência do novo nascimento, da regeneração? Não vive uma vida desregrada. Ele não está dizendo que agora somos perfeitos, mas não vive mais uma vida desregrada, não vive mais escravo do pecado. É o que o texto diz. Versículo 10, diz o que é o texto? Ainda o 9, porque a semente de Deus permanece nele e não pode estar no pecado ou viver no pecado, porque é nascido de Deus. Ele dá ênfase. O 10, desta forma, sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Essa carta ela é maravilhosa, porque nela João o apóstolo nos oferece testes de ortodoxia, doutrina correta, teste de ortopraxia, prática correta, e teste também do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade. Mas vejam aqui, a santificação, ela é evidência. Por isso a igreja não pode pegar atalho. E caminhando para o encerramento, a santificação, ela é parte do processo, não pegue atalho. Por quê? Porque é o processo de construção dos poemas de Deus segundo a imagem de Cristo.
Porque foi esse o processo que o Deus Todo-Poderoso estabeleceu para a construção dos seus próprios poemas segundo a imagem de Cristo. Ora, acabamos de ler há pouco Efésios 2, muito especialmente o versículo 10, a ideia no original ali. E aqui nós temos o reverendo Sami como o homem das línguas e outros mais pastores. A ideia no original ali é um poema, pois somos feitura dele, pois somos poema dele. Criados em quem? Criados segundo a imagem de quem? De Cristo Jesus. A santificação é processo, é parte do processo, por isso não devemos pegar atalho, porque o próprio Deus a estabeleceu como processo de construção dos seus poemas segundo a imagem de Cristo. Aí um texto que vai corroborar com isso, ao mesmo tempo colaborar, é aquele texto clássico de Romanos 8, 28, 29 e o 30. E a igreja também conhece, não vai precisar abrir a Bíblia para citá-lo na íntegra. Vamos lá então, e vamos ajudar a igreja. O texto está aí. Todas as coisas cooperam, sabemos que todas as fazem o quê? Daqueles segundo o seu. Observe que coisa maravilhosa, gente. Sabemos que todas as coisas cooperam. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, se a pessoa não seguir o texto, ela vai fazer a leitura desse bem, seja na perspectiva da teologia da prosperidade, seja na perspectiva da teologia da libertação, ou tantas outras teologias deturpadas e distanciadas das Escrituras. Mas como a Bíblia é perfeita, o apóstolo Paulo vai nos falar que bem é esse, no versículo seguinte. Que bem é esse? Porquanto aos que de antemão conheceu também os... Olha o bem aí. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o bem do versículo 28. Deus age em todas as coisas para transformar aqueles que o amam na imagem de Jesus Cristo. Essa é a mensagem, essa é a ideia. Ele age em todas as coisas para fazer cópias de Jesus Cristo. A santificação é parte do processo, não pegue atalho, porque o próprio Deus estabeleceu isso como um processo para construir os seus poemas segundo a imagem de Cristo. E quando a igreja ousa dizer não a esse processo, preste bem atenção, ela está dizendo não a Deus. Quando a igreja ousa esquecer desse processo, por razões diversas, ela está se esquecendo do próprio Deus. Ora, na primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo vai dizer que quem rejeita essas coisas, observem, parafraseando mais uma vez, com muito cuidado para não deturpá-lo, pois as paráfrases das Escrituras precisamos tomar cuidado com elas, mas elas são necessárias, ninguém vive sem paráfrases. A pregação, de certa forma, ela é uma paráfrase, ela só precisa estar resguardada nas balizas de Gênesis e Apocalipse. Quem rejeita essas coisas, disse Paulo, rejeita Deus. Que coisas são essas que Paulo diz? Quem rejeita essas coisas, está rejeitando é o próprio Deus. A santificação. Tudo aquilo que envolve a santificação, Paulo está dizendo, quem rejeita essas coisas, está rejeitando o próprio Deus. A igreja que rejeita a santificação, ela está rejeitando o próprio Deus. Compreende, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A santificação é parte do processo, não pegue atalho. Primeiro, não é opção, e já mostramos por que não é opção. Segundo, é evidência da salvação. Terceiro, é o processo. É o processo que Deus estabeleceu para construir os seus poemas segundo a imagem de Cristo. Por isso é muito sério isso. Quando a igreja ousa dizer não a esse processo chamado de santificação progressiva, ela está dizendo não a esse trabalho de Deus. Ela está dizendo não à presença do próprio Deus. Ela está dizendo que esse processo de Deus para o século 21 já não é mais relevante. E aí, a gente acaba fazendo um coro
presbíteros amados, demais pastores que estamos aqui juntos, com a tentação do Éden. Ela continua então reverberando a aceitação de Adão e Eva. Porque o que foi que o diabo propôs e o casal lá aceitou? Acaba com essa história. Ele não quer que vocês comam, porque na verdade ele não quer que vocês se tornem como ele. Hoje, algumas vozes chegam para nós e dizem: acabe com essa história de santificação. Estamos no século 21. Precisamos fazer uma releitura das Escrituras. Vamos fazer uma releitura da Escritura e vem pintadinho aí de... E aí quando a igreja abraça com essas propostas, ela acaba rejeitando o próprio Deus. Meus irmãos, encerrando o sermão desta noite, é tema para uma série, o reverendo Sam sabe disso, é tema para 2, 3 meses de série. E por isso que no final de semana a gente tem que ser muito seletivo, no entanto trazendo aquilo que é base. Meus irmãos, prestem bem atenção. Eu vou repetir, a santificação é parte do processo, não peguemos atalho, porque não é opção. Já dissemos porque não é opção. Segundo, porque é evidência da salvação. Terceiro, é o processo, foi esse o processo que Deus estabeleceu para construir os seus poemas segundo a imagem de Cristo. E aqui queremos encerrar dizendo o seguinte, implicações no aspecto geral. Uma verdadeira igreja, ela tem no seu DNA a santidade de Deus. É no seu DNA. Uma igreja verdadeira, ela necessariamente, ela tem que ter vida santa. Uma igreja verdadeira, como consequência desse DNA, ela deve refletir essa santidade, ainda que do lado de cá, com imperfeições ainda. Pois sabemos que a perfeição só do lado de lá, quando Cristo voltar, e Ele voltará. Somente uma igreja que reflete a santidade de Deus, glorifica a Deus. Pense numa mentira que algumas igrejas têm praticado aos domingos. Vivendo desalinhadas com Deus, vivendo um verdadeiro mundanismo, secularizadas, e aí nos seus cantos estão dizendo que estão vivendo para a glória de Deus. Não se separa o que Deus uniu: justificação em Cristo e santificação. O nosso Deus não é o Deus da mitologia grega, que segundo os seus relatos fictícios, mitológicos, eles não estavam nem aí para como viviam os seus adoradores, desde que esses deuses, fossem saciados com o sacrifício que eles queriam. O nosso Deus, Ele não precisa dos nossos sacrifícios para ser saciado. O nosso Deus não precisa nem da nossa adoração para continuar sendo Deus. Quando Ele nos convoca para adorar, é para o nosso próprio bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, prossigamos como igreja verdadeira, entendendo que a santificação é parte do processo e não devemos pegar atalho. Por isso o escritor aos Hebreus, ali no meio do capítulo 12, ele diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual é sine qua non, ninguém verá o Senhor, ninguém contemplará o Senhor, não como causa de salvação, mas como já dissemos, como evidência. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra nessa noite. Louvado seja o Senhor pela vida do reverendo Luiz João Nilson. É apenas o começo desse final de semana que promete bastante. E agora nós vamos encerrar com chave de ouro, respondendo a palavra que nós ouvimos com o coral da nossa amada Pelimeira. Então, vamos juntos louvar o Senhor.
estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Nós queremos louvar ao nosso Deus pelo grande privilégio de louvarmos a Ele por 40 anos de existência. Queremos nesta hora orar ao Senhor, encerrando este momento de louvor e adoração ao nosso Deus, e depois nós faremos os cumprimentos, porque tem muita gente nos visitando. Não sei se você que
está aí acompanhando na live, você não pode ver, mas tem muita gente bonita aqui, muita gente boa, muito servo do Senhor. E eu queria convidar o presbítero José Viana. Ele está por aí, não está? Já perdi ele de vista. Exatamente. O presbítero José Viana é vice-presidente do conselho e ele vai encerrar nossa noite em louvor ao nosso Deus, com oração de gratidão. Oremos. Soberano Deus, Pai de imensa bondade, de amor, misericórdia, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, por esse momento que nós temos o privilégio de poder estar passando os 40 anos desta igreja, o qual nós fazemos parte já há algum tempo, e só temos que agradecer ao Senhor, ó Pai, que continua sendo misericordioso com o teu povo, seja misericordioso com esta igreja, com as demais igrejas aqui representadas, que nós, como povo de Deus, reconheçamos a grandeza do Senhor e colocando as nossas vidas à disposição do Senhor, para que o Senhor use conforme a tua vontade. Porque o desejo do nosso coração é ser aquilo que tu queres para nós. Então nos abençoa essa noite, abençoa todos os nossos amados irmãos, que nos dá esse privilégio de estar aqui conosco, passando por esse momento tão maravilhoso, e que essa festa continua, sábado, domingo. O Senhor fala aos nossos corações e nos ajuda, ó Pai. Tenha em mente essa palavra que ouvimos, é que vamos ouvir, e praticá-lo, e continuar construindo a nossa vida na rocha, para que possamos vencer tudo mal. Muito obrigado a Deus por tudo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, aquele que reina para todos sempre. Amém. Amém. Nós temos um lar, e nós vamos para lá, mas é preciso ir pelo caminho da santificação, como nós ouvimos hoje, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vamos nos despedir aqui da live, e por favor, você tem um momentinho para a gente agradecer a todos que aqui estão. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que Deus te abençoe. Nós pedimos que você continue orando por nós, por esses 40 anos, que Deus abençoe sua vida. Até sábado, 19h30, é isso aí? O pessoal da live está dizendo que sim. 19h30, nosso culto de ações de graças por 40 anos de nossa existência. E domingo de manhã, 10 horas, nosso outro culto aí, sim, com o reverendo Ronilson, continuando com santificação. O culto de sábado com o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da IPB. Que Deus abençoe vocês.